Olá, sou o professor Aparecido da disciplina de História. Hoje nós vamos trabalhar com a Idade Média, mais especificamente o período da Alta Idade Média. A Idade Média ela é dividida em dois momentos. O momento da Alta Idade Média, que tem início no século V e vai até o século X, e a Baixa Idade Média, que tem início no século XI e vai até o século XV. As principais características da Idade Média estão configuradas primeiramente através da queda do Império Romano do Ocidente, onde estava localizado Roma. Um dos fatores importantes para a queda do Império Romano, que vai culminar posteriormente na Idade Média, é a questão das invasões dos povos bárbaros, povos que invadiram o Império Romano e que foram responsáveis pelo início do que a gente chama, como ficou conhecido, o período da Idade Média. Entre os povos que se mais destacaram nesse período estão aqui os povos francos e os germânicos, os que tiveram um maior destaque. Através desses povos bárbaros vai se formar o que ficou conhecido como os reinos bárbaros. Podemos destacar aqui o importante reino dos francos, que terá à frente aqui como grande líder a figura de Carlos Magno. Também um grande destaque para o Sacro Império Germânico Romano. Então, dois grandes importantes reinos aqui, o reino dos francos e o Sacro Império Germânico Romano. O que vai ter início também nesse período vai ser o feudalismo, ou sistema feudal, que vai ter uma modificação no modo de vida, no modo de produção de trabalho e as relações também pessoais e de poder no período da Idade Média. Nessa imagem aqui podemos observar aqui uma representação do que foi o feudalismo. Um feudo tinha uma fortificação e uma área rural em volta onde era realizado os trabalhos rurais, que nós vamos aprofundar um pouco mais nessa questão do sistema feudal e também rural do trabalho no período da Idade Média. Falando em ruralização aqui do período da Idade Média, a gente pode falar do sistema feudal, como que aconteceu esse início dele. Após a queda do Império Romano, dos reinos também dos povos bárbaros, nós vamos ter juntamente com isso o sistema de ruralização da Europa, período em que a população sai, em sua maioria, dos grandes centros urbanos e vão se deslocar para as áreas rurais. Dentro desse sistema de ruralização da Europa, vai se formar a questão dos feudos e vai ter destaque como grande liderança nesse sistema feudal a presença do senhor feudal. Ele que vai ter um destaque de poder dentro do feudo e dentro desse sistema de poder. Também vai acontecer um modo de produção rural, como nós falamos antes, citando o exemplo da imagem, um sistema rural ali de trabalho, as relações de produção vão acontecer dentro desse sistema rural, não mais tão expressivamente dentro de um sistema urbano. Também as relações vão se estabelecer nesse sistema de trabalho rural através de uma relação servil, relação que vai ter como meio de trabalho ali principalmente o servo. É uma sociedade que vai se estabelecer muito pela relação ali de um sistema de sociedade estamental, com classes estabelecidas. O poder nesse período aqui, ele vai acontecer de forma descentralizada. De que maneira? Mesmo tendo a presença de um rei, o poder ele é descentralizado, uma vez que em cada feudo nós vamos ter um senhor feudal. Como citamos antes, esse senhor feudal ele terá muito poder e poderes que determinam muitas vezes regras da sociedade, sistema de leis, julgamento das leis. Então ele vai ser uma figura ali bastante importante, com um controle forte dentro da sociedade feudal.
Seguindo ainda com esse sistema aqui do feudalismo, haverá também aqui uma forte relação que vai ser conhecido como as relações de suzerania e vassalagem, onde esse senhor feudal estabelecia com os nobres uma espécie de pacto de fidelidade, onde os nobres tinham uma fidelidade juntamente com esse senhor feudal em uma troca ali, como acabamos de dizer, de fidelidade, que vai estabelecer as relações sociais de poder no período da Idade Média, no período feudal. Presença muito forte também podemos destacar, que é a presença da Igreja Católica. A Igreja Católica vai ser a grande instituição que terá poderes aqui no período da Idade Média, no período do feudalismo. A gente depois um pouco mais vamos comentar um pouco mais do poder da Igreja Católica, mas vamos seguir ainda falando aqui das relações que vão acontecer, dos acontecimentos, no período da Alta Idade Média, que vai ser a questão da queda comercial. Uma vez que a população se desloca da área urbana e vai para a área rural, vai acontecer uma mudança no sistema de comércio, diferente do que acontecia anteriormente, por exemplo, em Roma, Pouca utilização de moeda, muita utilização de escambo, ou seja, essa palavra escambo, troca de produtos, entre as pessoas. E podemos destacar aqui o auge desse sistema feudal, que será aqui no século X. Como citamos antes, a questão do poder da Igreja Católica e a atuação que a Igreja Católica terá no período da Idade Média dentro desse sistema feudal, nós vamos destacar aqui algumas questões. Por exemplo, a questão aqui do controle da produção científica. A Igreja vai ter uma forte influência sobre a ciência nesse período, ditando inclusive aquilo que era certo ou que era errado. Vai ser estabelecido também pela Igreja Católica aqui parcerias com os reinos, o que vai acabar levando a Igreja Católica a ter mais poder e muitas terras também nesse período. Também a Igreja Católica vai se destacar aqui por ajudar a implantar o sistema do pensamento teocêntrico. E, por último aqui sobre a Igreja Católica, ela vai instituir também o Tribunal da Santa Inquisição. Por fim, vamos destacar aqui o surgimento do islamismo, que vai surgir também na Alta Idade Média. O islamismo, que tem o seu nascimento aqui entre os séculos 7 e século 8, na Arábia, ele vai passar por um processo de expansão, atingindo aqui a África, a Ásia, a Europa e também, principalmente aqui no continente europeu, a Península Ibérica, região onde hoje está localizado Espanha e Portugal, principalmente esses locais. Então isso daqui que nós vimos é a Alta Idade Média, algumas características de como que se formou esse importante período da Idade Média, esse importante período histórico. Por hoje é só, voltamos no próximo, pessoal.